Olá, amigos do Papo Reto Saúde! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a estética do nariz. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu comentário, dá o seu like e, claro, se liga na nossa vinheta. Olá, doutora Ira! Hoje os nossos seguidores devem estar percebendo que nós estamos um pouquinho mais distante, vamos cuidar um pouco mais para não interagir tanto em função dos cuidados que são necessários pela pandemia do coronavírus. E sobre este nosso assunto, sobre a estética do nariz, tem muitas pessoas, né, doutora Ira, que acabam se incomodando com essa saliência aqui nesta região. Sim. Luan, você já está bem avisado que não é para fazer imagem minha de perfil, então já estou me entregando que eu me incluo na lista das pessoas que têm este incômodo. Mas a boa notícia é que isso pode ser resolvido sem procedimentos muito invasivos, né, doutora Ira? Pode ser essa questão dessa elevação, nós chamamos de giba. E essa é uma das situações que está contemplada nas soluções onde o preenchimento pode ajudar sem uma abordagem cirúrgica. Agora, a Ana Lu não contou que essa é só uma das situações que o Luan não pode filmar ela tem uma lista de recomendações. Não é para falar de barriga, não é para falar de quadril, nada, o assunto é nariz aqui, o assunto é nariz. Doutora Ira, este procedimento ele pode ser feito no consultório? Pode sim. No entanto, apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, ele é invasivo. E todo procedimento que vai mexer com agulhas, e nós temos estruturas anatômicas que precisam ter cuidado neste local especialmente, ele precisa primeiro de que você tenha uma estrutura para, se houver alguma intercorrência, que óbvio nunca é desejado, mas todo procedimento tem risco, você tem que ter substâncias para conter isso. Então, uma das substâncias que a gente usa no caso de haver alguma coisa é a hialuronidase, que é uma enzima que absorve o ácido hialurônico. Inclusive, se você não gostar, pode ser usado também esse procedimento. Mas o uso dessa substância pode desencadear uma reação na pessoa que a gente chama de reação anafilática, que é um tipo de reação alérgica, digamos assim. Para isso, o Conselho Federal de Medicina e o CRM exigem que o médico tenha em mãos todo o material para utilizar, sejam elas drogas, nesse caso, então remédios que você vai utilizar por via endovenosa, outras vezes subcutânea, e também ambu, máscara, equipamentos que a gente chama de equipamentos básicos de reanimação. Então isso todo o consultório tem que ter. E infelizmente, alguns outros locais têm feito esses procedimentos, Ana Lu, sem esse tipo de estrutura. A cada quanto tempo deve ser reaplicado este material para manter o efeito desejado? Então, o que acontece é o seguinte, esse material tem uma duração excelente no nariz. Então, debula a duração do ácido hialurônico para outros preenchimentos de face, dependendo do produto, é de 1 ano a 2 anos. E claro, existe reaplicação. Então esse produto vai sendo absorvido pelo organismo e você vai precisar depois de um tempo repor aquilo que o teu organismo absorveu. Mas a boa notícia é que no nariz e nesse local da olheira absorve menos. Então nós temos pacientes com o procedimento feito aí há 5 anos e que não precisaram reaplicar. Nós vamos envelhecendo e muitas vezes com a idade você vai tendo algumas alterações próprias da idade, como por exemplo a ptose da ponta nasal, a quedinha da ponta nasal. Se você olhar pessoas de mais idade, ela tem a ponta nasal um pouquinho caída. Você tem como ir corrigindo isso ao longo desses pequenos retoques, conforme a idade vai te dando essas alterações. Então isso, sob esse ponto de vista, é uma grande vantagem, que você fez o teu procedimento hoje e conforme você vai mudando com o tempo, você coloca naqueles locais que absorveu um pouquinho, que não é mais a mesma quantidade do início que você vai precisar fazer, e ainda dá uma retocada naquilo que a idade foi, digamos, degenerando um pouquinho. E eu fiz o procedimento hoje, em quanto tempo eu vou conseguir ver o resultado? Então essa é uma das vantagens imensas, você consegue ver na hora. Então a gente aplica o produto e te dá o espelho, você vai conseguir ver o resultado.
Evidentemente que existe edema, existe inchaço, tá? Então tem que dar um pouquinho de desconto do inchaço, mas você vai conseguir perceber a diferença na hora. E ele é um procedimento rápido, claro, vai inchar, vai ficar um pouquinho vermelho, vai ficar um pouquinho irritado, mas isso passa rapidamente, em poucos dias. E se a pessoa não gostou do resultado, tem como estar tirando a substância ou não? Pode ser aplicada a hialuronidase, que é essa enzima que eu falei. Então o ácido hialurônico ele é basicamente um gel. Esse gel existe na nossa pele e nós vamos perdendo com o tempo. Esse gel estimula a produção de colágeno, então esse já é um benefício por si só, mas nesse caso do nariz, nós utilizamos a substância para dar volume mesmo, Ana Lu. Então você imagina o seguinte, quando o nariz tem uma projeção para baixo, a gente dá um pouquinho de volume para cima, provocando a elevação, mudando o ângulo desse nariz. Quando nós vamos olhar na lateral também, o que nós percebemos? Que muitas vezes o ângulo do lábio com o nariz não é adequado. Ou outras vezes do nariz com a testa também não é adequado. Então existem medidas estéticas desses ângulos. O que nós fazemos é adequar esse ângulo injetando material em posições estratégicas para tornar a visão desse nariz mais harmônica. Doutora Aira, em quais situações que o procedimento cirúrgico é indicado e que não tem como resolver apenas com os preenchimentos? Bom, Ana Lu, em algumas situações a pessoa tem alterações ósseas muito gritantes que não é possível resolver só com o preenchimento. E a outra situação que sempre ela vai precisar resolver com cirurgia são alterações funcionais do nariz. Então, quando ela tem um desvio de septo, quando ela respira mal, ela não consegue respirar bem, isso o preenchimento não vai resolver. Isso ela vai precisar procurar um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação adequada do porquê ela não está respirando bem, qual é o tipo de alteração que ela tem para corrigir isso. Então, todas essas alterações da parte interna do nariz, o preenchimento não corrige. O que nós corrigimos é a parte externa, a parte estética. E aí, pessoal, gostaram das informações? Aprenderam que para melhorar a estética do nariz, às vezes não é necessário um procedimento tão invasivo? Então, curtam o nosso vídeo, deixe o seu comentário e, claro, compartilhe essa informação com os seus amigos que buscam informações seguras, que é a finalidade nossa aqui do Papo Reto Saúde, né, doutora Aira? Exatamente. Aqui nós sempre buscamos trazer ciência para o pessoal, coisas comprovadas, sem nenhuma enganação ou fake news. Exato. Um beijo Abraço. E até o próximo vídeo. Ela não me deixa terminar, ela diz tchau antes.